Olá, crianças! Espero que todas vocês estejam bem, estejam em casa, obedecendo aos pais, orando sempre. Como vocês estão, né? Depois, se vocês quiserem deixar nos comentários ou mandar uma mensagem no celular das tias, podem mandar. A gente está com muita saudade de vocês e nós vamos ficar muito felizes em receber. Então, crianças, nós já temos 3 vídeos aqui no canal da igreja para vocês. O primeiro, a tia Esther conta sobre um presente muito especial que nós recebemos. O segundo, a tia Mari fala sobre os monstrinhos e ela fala sobre como é importante nós estarmos nesse momento em casa, que é um lugar mais protegido para nós. E vai falar sobre Deus e como ele nos protege também. E o terceiro vídeo fala sobre a Páscoa. Eu não vou dar muitos detalhes porque se você não assistiu, você vai assistir. E se vai assistir, vai ser muito legal. E se você já assistiu, você pode relembrar assistindo de novo. E também matar um pouquinho da saudade de ver a tia. Eu sei que não é a mesma coisa quando a gente está pertinho. Nós também sentimos muita saudade de estar com vocês na nossa sala, abraçando, cantando, brincando, pulando. E faz muita falta. Hoje eu vou falar sobre uma missão que Jesus nos deu. Ele deu essa missão para os discípulos lá que andavam com ele. Mas essa missão é estendida para todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. E é o nosso dever cumprir essa missão. E essa missão está num versículo que fica lá em Marcos 16, no capítulo 16, versículo 15. Então tá bem aqui, ó. Marcos 16, 15. E tá escrito aí do lado. Quem já sabe ler, pode ler aí. Para quem tiver do celular, se não tiver. Depois pode me mandar um áudio, quem tem o meu número, falando que leu para mim. Vão por todo mundo e anuncie o evangelho. Essa foi a missão que Jesus deu para os discípulos, que eles cumpriram muito bem e nós vamos ver. Então, vamos lá à nossa história. Lembra que a tia Esther contou na última história sobre a verdadeira Páscoa que Jesus morreu e ele sofreu muito. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. O que significa ressuscitar? Ressuscitar significa que ele morreu, mas ele viveu novamente. E Jesus venceu a morte quando ele fez isso. Então, nem a morte tem poder sobre Jesus, porque Jesus é poderoso, Jesus é Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele não subiu direto ao céu. Primeiro, ele passou um tempo por aqui. Então, certo dia, estavam 2 seguidores de Jesus descendo no caminho de Emaús. E eles estavam bem tristes, muito tristes, porque Jesus havia morrido. Então, Jesus apareceu. Só que eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. E aí, Jesus olhou para eles, daí ele perguntou, o que houve? Ele, como assim você não sabe de todas as coisas? Ele, que coisas? Ele, acho que só você que não sabe do que tem acontecido. Jesus, aquele que nós achávamos que era o Cristo, o enviado de Deus, ele morreu. Ele foi entregue pelos mestres das sinagogas a Pilatos e ele foi morto numa cruz. E aí Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não sabiam que era necessário que o Cristo sofresse, que o enviado de Deus sofresse? E aí foi falando para ele desde toda a escritura sobre Adão e Eva, do plano de Deus, de Abraão, de Moisés. E foi conversando com ele sobre tudo que tinha que se cumprir, porque a Bíblia fala, anuncia Jesus desde a criação, desde lá do Éden, quando Adão e Eva pecou. Então já anuncia que viria o Salvador e que era necessário que o Salvador sofresse.
Então eles foram, então eles chamaram Jesus para ficar na casa com eles e comerem. Quando Jesus agradeceu e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus e creram que Jesus era o Salvador e que Jesus tinha morrido pelos pecados deles. Então eles ficaram muito felizes, muito felizes. Jesus falou com eles. Então eles subiram rapidamente, voltaram para Jerusalém e foram encontrar os discípulos que estavam na casa e falaram assim: nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou, assim como as mulheres falaram, nós vimos o Cristo ressuscitado, ele está vivo, ele venceu a morte. E os discípulos se alegraram. E eles estavam lá e de repente, no meio deles, Jesus apareceu lá. E eles ficaram felizes, Jesus mostrou, sou eu, olhem as minhas feridas, olhem, eu estou aqui. Né? E Jesus apareceu e falou com eles. E eles ficaram muito contentes, né? Então Jesus ainda passou uns dias aqui. Só que lá naquela casa não estava um discípulo. Aí os outros discípulos falaram para ele: olha, Jesus ressuscitou, ele veio aqui. Ele falou: eu só acredito vendo. Eu só vou acreditar se eu ver Jesus e tocar nas marcas dele. Jesus apareceu novamente e falou para ele. O nome desse discípulo era Tomé. Olha, Tomé, aqui as minhas marcas, sou eu. Pode tocá-las, as minhas feridas nas mãos, nos pés, na cabeça. Eu ressuscitei, eu sou o Senhor. Tomé creu no Senhor. E aí Jesus falou assim: Tomé, você está crendo porque você está me vendo, mas haverá muitos que serão muito felizes, porque crerão em mim sem ter me visto. Então, os discípulos se alegraram. E Jesus deu uma missão para eles. Falou assim: olha, eu vou para o céu. E um dia eu vou voltar. Mas eu vou dar uma missão para vocês. Vão por todo mundo e anunciem o evangelho. Anunciem o que eu fiz para as pessoas. Então, passados alguns dias, chegou a hora de Jesus subir aos céus. E os seus discípulos estavam com ele. Seus discípulos estavam com ele e Jesus subiu ao céu. Enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos ficaram olhando. Ficaram olhando lá para cima, assim, olhando. E ficaram olhando para o céu. Então, surgiram 2 anjos. 2 anjos. Um anjo aqui. Surgiram 2 anjos. E perguntaram para os discípulos: o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi, ele voltará. Da mesma forma que ele subiu aos céus, ele voltará. Imediatamente os discípulos saíram, pararam de olhar para cima e começaram a anunciar o evangelho. E começaram a falar do que Jesus fez. E eles cumpriram tão bem essa missão que o evangelho chegou a nós. Quase 2000 anos depois, nós hoje sabemos o que Jesus fez por nós, porque os discípulos obedeceram, foram por todo o mundo e anunciaram o evangelho. E os discípulos falaram para as pessoas. E essas outras pessoas também viraram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E elas começaram a contar a outras, até que chegou a nós. E essa missão também é nossa. Assim como as outras pessoas entenderam que a missão não era só para os discípulos, nós também entendemos que a missão é nossa de falar do Evangelho. Mas, tia Thalita, o que é o Evangelho? O Evangelho é a história de Deus para a salvação da humanidade. Deus criou a gente perfeitamente para ter comunhão com Ele. Mas teve um grande problema, todo nosso, o pecado. O pecado nos separa de Deus.
Mas, tia Thalita, o que é pecado? Vamos relembrar o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. Então, se eu falo mentira, se eu desobedeço meus pais, se eu bato no meu irmão, se eu brigo com as pessoas, se eu sou mal educado, tudo isso é pecado. Mas o nosso maior pecado é contra Deus. Nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas Deus sabia que a gente nunca ia conseguir fazer o que é certo. Então, o próprio Deus mandou seu filho, que veio morrer no nosso lugar. Precisava que alguém fosse perfeito, que nunca tivesse pecado para morrer no nosso lugar. E só o próprio Deus para não pecar. Por isso que ele enviou Jesus. Jesus é Deus. Então, Jesus veio, foi uma criança, cresceu, né, sempre obediente, nunca pecou. E aí, ele falou que ele era o Cristo. Então, Jesus morreu, ele precisava morrer. Ele sabia que ele precisava morrer para que as pessoas fossem salvas e libertas do pecado. Então, Jesus morreu. Jesus não ficou morto. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus está vivo e todas as pessoas que creem que Jesus morreu em seu lugar e que precisam de Jesus para se aproximar de Deus, porque o pecado que está em nós nos separa, essas pessoas que creem que só Jesus pode nos salvar e nos livrar do pecado, elas são pessoas que nós dizemos que são salvas, elas são perdoadas em Cristo pelo pecado. E Cristo pagou o preço de morte, elas não precisam mais estar condenadas a morrer. O versículo que a tia Esther falou também fala sobre isso, né? Que Jesus é a ressurreição e a vida. Nós morreremos esse corpo aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito viverá com Deus para sempre, todos aqueles que creem. Se você ainda não crê no Senhor Jesus, está aqui a oportunidade. Você pode falar com Ele aí na sua casa, você pode falar para Ele que você sabe que você tem pecado e que você precisa de Jesus para te purificar do pecado e fazer com que você viva para Deus, que você possa agradar a Deus. Então, se você ainda não conhece Jesus, eu te dou o convite, eu te faço esse convite. Se você quiser falar comigo, com uma das tias, com seus pais, se eles já conhecem Jesus. Então, Jesus é a única salvação para nós. Ele é o único que nos liberta de todo pecado. E se você já tem Jesus como seu Salvador, a sua missão é falar a todas as pessoas sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre que a gente acabou de falar, dos nossos pecados, e só Jesus pode nos juntar a Deus novamente. O que o pecado separa, Jesus morreu para nos juntar novamente com Deus. Então, crianças, essa é a nossa missão. Nossa missão é falar do Evangelho a todos. E as pessoas só vão saber de Jesus se os seguidores de Jesus falarem dele. Então, assim como Jesus mandou seus discípulos falarem e eles obedeceram, e chegou até nós a palavra de Deus, o Evangelho, assim também nós devemos fazer. Então, crianças, para a gente saber mais e mais de Jesus, a gente também precisa ler a Bíblia, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia, precisa orar. Se você ainda não sabe ler, você pode pedir para os seus pais ou para alguém que está próximo de você ler para você. E se você já sabe, além de você treinar sua leitura, você pode aprender mais sobre Jesus. Então, é importante ler a Bíblia. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente sobre ler a Bíblia, né? Então, é muito importante anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Então, você falar para o pessoal da sua casa, para os seus amigos, se você tem contato com eles pela internet. Porque nesse momento a gente não pode sair. Mas assim que a gente puder sair, a gente vai poder falar em todos os lugares. Então, crianças, vamos orar. Agradecer a Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou, está vivo e vai voltar. E até que ele venha, até que Jesus volte,
Nós devemos anunciar o Evangelho, falar da esperança e da alegria que é viver com Jesus. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Senhor, ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. A missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. A missão de dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é a solução que tanto procuramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, eu estou morrendo de saudade de vocês. E até mais. Beijão!